os corações abertos, Senhor, para ouvir, ó Pai, a Tua voz. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e bendizemos o Teu nome para todos sempre. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Amém. Uma boa tarde, né? Final de noite a todos. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, estou aqui já rouco. Já chorei, já gritei. Mas quem aqui está feliz com Jesus? Quando o bispo me convidou, eu falei assim, nossa, glória a Deus, né? Pensei que tinha esquecido de mim. Eu amo vir essa casa, queridos. Eu amo esse povo tão lindo. Quem aqui já me ouviu pregar, falar umas besteiras aqui? Glória a Deus. E esse tema é tão profundo. Sabe, eu vi aqui algumas cadeiras vazias e eu entendo, bispo. Sabe por quê? Esse tema não são todos que se agradam disso, sabe? Se fosse uma conferência de vitória, uma conferência de milagres, talvez não teria lugar nem no mezanino aqui. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque Deus levanta os remanescentes para buscar em profundidade no Senhor. O bispo estava falando sobre os inconformados, né? Glória a Deus, porque existem inconformados, queridos, que não buscam só aquilo, as mãos do Senhor, mas são como Maria, né, que foi aos pés de Jesus. Maria teve oportunidades para poder pedir o que quisesse de Jesus, mas nas oportunidades que ela teve, ela não foi sobre a cabeça, ela não foi sobre as mãos, ela não foi sobre o rosto de Jesus, mas ela se rendeu aos pés. Enquanto estavam todos reunidos na mesa, Maria pega um vaso de alabastro, quebra os pés de Jesus, seca com os cabelos. Quando seu irmão Lázaro estava morto, Maria podia indagar Jesus, Maria podia questionar ele, mas não, ela correu aos pés de Jesus e abraçou os pés dele. O Senhor está querendo levantar uma geração, querido, que não está buscando aquilo que o Senhor tem para dar, mas sobre quem o Senhor é, sobre a vida dele. Por isso que eu glorifico esse ministério, eu amo, e todas as vezes que eu tiver a oportunidade de vir aqui, eu vou vir. Porque existe aqui um povo sedento, amém? Sedento pela palavra do Senhor. E creia, querido, que o Senhor vai elevar você de nível hoje, amém? Vira para esse irmão lindo que está do seu lado aí e fala, o Senhor vai te elevar de nível. Vira para esse outro irmão e fala com ele como um profeta, o Senhor vai te elevar de nível. Aí você pode me perguntar, mas esse nível, pastor, é um nível de status social? É um nível de reconhecimento? Não, queridos, eu tenho essa notícia para te dar. Mas o Senhor vai te elevar de nível na presença dEle. Sabe, você não vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Você não vai ser reconhecido por quantos seguidores você tem no Instagram, não. Você vai ser reconhecido pela presença que você carrega, por onde você passar. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, você é crente, né? Você vai num lugar que ninguém te conhece, e as pessoas falam assim, não, você é crente, você tem algo diferente. Sabe, aquele que não conhece, fala assim, tem alguma coisa diferente de você, eu vejo uma coisa boa, uma áurea boa. Para ele é isso, né? Para quem não conhece, você tem uma luz diferente, mas para quem conhece, você tem um Espírito Santo dentro de você, e essa presença, ela é tão forte, que ela transparece até para os leigos. É isso que o Senhor tem para nós, querido. Não se contente por aquilo que o mundo tem para te entregar. Não se contente por aquilo que sua mão pode produzir de trabalho. Mas você tem que buscar sempre a presença do Senhor. E é isso que eu peço todos os dias. E é isso que eu anseio, que toda vez que eu abrir a minha boca, que saiam palavras de vida eterna. E eu estava preparado. Você sabe que pregador é assim, né bispo? Pregador é assim. Não vou falar o óbvio. Eu vou buscar algo diferente, porque quando a gente olha, quando fala de águas profundas, qual a palavra vem em mente? Ezequiel 47. E eu falo assim, Senhor, me dá uma palavra diferenciada, porque eu sei que todo mundo vai pregar isso. E eu preparei algo, mas no caminho a gente veio conversando sobre o texto, sobre as escrituras. E eu falei assim, Bruna,
lê Ezequiel 47 para mim. Sabe um estralo que me deu? Lê para mim, para trazer à memória essa palavra. E quando a gente veio conversando, Deus veio falando tantas coisas acerca desse texto, querido. Deus veio dando tanto entendimento acerca desse texto, que eu falo assim, não é esse. Sabe, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para jorrar na sua vida no dia de hoje é único, querido. Aquele que não veio não vai receber, mas você que está aqui, essa foi a agenda que o Senhor preparou para que você estivesse aqui. Eu não sei se você estava programado para chegar nesse lugar. Você já sabe dessa conferência há meses, mas talvez alguém chegou aqui sem saber como chegou, por um convite, ou veio sem se programar para estar aqui. Mas creia uma coisa, esse dia já estava programado na agenda do céu. Esse dia já estava programado na agenda do Senhor, para que você estivesse aqui e recebesse um chacoalhão do Senhor, e aquela mudança de mente que você precisa, que vai dar uma virada de chave na sua vida, talvez seja hoje, querido. Por isso eu te peço, não deixe de receber nenhuma palavra que for ministrada aqui desse altar. Esteja atento, toda vez que eu falar para você levantar sua mão, seja o primeiro a levantar. Sabe por quê? O Senhor vai mudar a trajetória da sua vida. Só você que crê, querido, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso, querido. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, a partir do verso 1. Senhor, que o Senhor venha trazer uma metanoia, ó Pai. Mudança de entendimento, Senhor, toda mente cativa, ó Pai, a dois pensamentos. Senhor, toda preocupação com algo que é externo, ó Pai amado, venha cair por terra em nome de Jesus. O Senhor é aquele que cuida de nós, enquanto nós estamos, Senhor, nos alimentando do Senhor. O Senhor é aquele que cuida da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos filhos, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor amado, enquanto os teus filhos vão estar absorvendo a tua palavra, cuida da casa, ó Pai amado, seja o provedor dos teus filhos, ó Pai, seja aquele que sara as feridas da alma e do espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que diz o texto: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo das soleiras do templo, indo para a parte leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então levou-me para fora, pela parte norte, e me fez dar uma volta do lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir, ou um cordão de medir na mão, mediu 1000 côvados, e levou-me pela água que batia nos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e levou-me pela água que chegava ao joelho, e mediu mais 1000, e levou-me pela água que batia na cintura, mediu mais 1000, e agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. E era um rio que não podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você viu isto? E levou-me então de volta para a margem do rio, somente até aqui. Depois nós vamos ler esse texto e nós vamos entender aquilo que ele quer dizer para a nossa vida. Aqui é uma visão de Ezequiel. E quando nós vamos olhar para Ezequiel, queridos, todas as vezes que Deus deu uma visão para ele, não era uma visão material, não era uma visão de algo que Deus ia dar para ele, não era uma visão de alguma bênção ou de alguma vitória que Deus ia dar para Ezequiel. E eu aprendo muito com a vida dele, sabe por quê, querido? O que eu aprendi, o que eu entendo sobre o que Deus nos revela, são coisas que vão nos aproximar dele. São coisas que vão atrair pessoas para que elas aprendam conosco a nos aproximar dele. Em Ezequiel 37, a palavra fala que ele teve uma visão.
E Deus levou Ezequiel a um vale. Deus levou Ezequiel a um ambiente totalmente adverso. Deus levou Ezequiel a um ambiente de morte, onde não havia vida e haviam somente ossos muito secos. E ali Deus ele foi ensinando Ezequiel sobre aquilo que ele queria falar sobre a vida dele. Ele fala assim: Ezequiel, existe um vale, o que você vê aqui? Ele fala assim: Senhor, há um vale, há morte nesse lugar, são ossos e muitos ossos estão sequíssimos. Então Deus ele chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Então Ezequiel fala assim: tu sabes, Senhor, porque até então Ezequiel transferia a responsabilidade para o Senhor das coisas difíceis. Ele falou: o Senhor é sabedor de tudo, eu não sei de nada. Mas Deus queria ensinar Ezequiel, falar assim: Ezequiel, agora é a hora de você ter responsabilidade. Ezequiel, agora é a hora de você tomar para si aquilo que eu entreguei para você, que é autoridade e poder. Então Deus ele fala assim para Ezequiel: então profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Fala assim: eu sei de tudo, eu sei que eles podem viver, mas eu preciso de um profeta nessa geração, para que haja vida no meio de vale de ossos secos. Querido, talvez você chegou até aqui passando a responsabilidade daquilo que era para você fazer na sua casa, no seu lar e na sua família, e até hoje você fez como Ezequiel: o Senhor sabe da minha casa. Não, eu lavo as minhas mãos com esse meu filho, eu lavo as minhas mãos com esse meu marido, eu lavo as minhas mãos, só Deus mesmo na causa. Quando o Senhor te trouxe aqui numa tarde como essa para te falar: não, eu sei de todas as coisas, mas profetiza sobre o seu lar, profetiza sobre o ambiente desfavorável na sua casa, porque a partir do momento que você se levantar como profeta dessa geração, eu sou o Deus que vou mudar os ambientes de morte e vou trazer vida para esses ossos secos. Então, quantos estão aqui que querem ser os profetas dessa geração? O Senhor está falando para você: filho, profetiza. Filho, libera uma palavra. Está cansado, está desacreditado, não acredita mais naquilo que o Senhor pode fazer? Então começa a profetizar, porque um exército vai surgir de um vale de ossos secos. O inimigo ele tenta te convencer todos os dias que você não tem força, querido. O inimigo, todas as vezes que você acorda pela manhã, ele te convence que você é um derrotado. Todas as vezes que você vai querer conquistar algo, o inimigo ele tenta soprar no seu ouvido que você não merece. Todas as vezes que o Senhor entrega uma bênção na sua mão, o inimigo vem com um complexo de inferioridade, e talvez nós deixamos passar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas uma coisa o diabo não roubou de mim e de você, que é uma palavra, que é o dom de profetizar, e ele te dá poder para poder realizar o sobrenatural. Então profetiza, profetiza, filho do homem, profetiza que o Senhor vai fazer. Aleluia. E você percebeu quão profundo é isso? O Senhor deu uma visão a Ezequiel, não para ele. O Senhor deu uma visão para Ezequiel não para ter nenhum benefício para a vida dele, mas para poder abençoar a muitos, para poder levantar uma geração, para poder fazer pessoas caídas, pessoas mortas, pessoas desacreditadas, pessoas sem esperança, levantarem um grande exército. E sabe o que eu aprendo com a história de Ezequiel, querido? Deus nunca vai entregar algo para você que não beneficia muitos. Deus nunca vai te levantar só porque você é bonitinho ou bonitinha, ou porque você tem um dom e talento incrível nas mãos do Senhor, não. O Senhor vai te levantar porque sabe que através de você existem pessoas que se espelham em você. E essa palavra, queridos, é para aquele que chegou aqui pensando em desistir. Não faça isso não, meu irmão. Você fala assim: mas eu não tenho nada para oferecer para ninguém, eu não tenho nada que alguém possa se espelhar em mim. Com certeza, querido, alguém espera que você se levante para se levantar também. E se você desistir, se você cair, se você retroceder,
muitas pessoas que se espelham em você também vão retroceder. Então a palavra que o Senhor tem para essa noite para você: não desista, permaneça firme, permaneça avançando, permaneça firme, que o Senhor vai te levantar para você levantar a muitos. Sabe, a caminhada é difícil, as lutas elas vêm para nos derrubar, e o inimigo ele tenta nos convencer todos os dias que esse é o nosso fim. Mas a palavra de Ezequiel nos ensina que nós temos que andar uma caminhada para poder nos aprofundar na presença do Senhor. A palavra fala assim que um homem que era o Senhor tinha um cordão de medida. Então ele media 1000 côvados, que eram aproximadamente 500, 600 metros. E fala assim: anda. Então a partir do momento que o profeta andava sobre aquele lugar, as águas iam subindo. A partir do momento em que o homem esticava mais um pouco do cordão, as águas iam subindo mais. E tudo isso, queridos, é um processo. E o que o Senhor nos ensina é que todas as vezes que nós nos aprofundamos na presença do Senhor, vão haver dificuldades. As águas elas vão subir. Nós vamos ter dificuldade para caminhar, porque quem já caminhou na praia, se você caminha na areia, querido, já é uma dificuldade. Mas se você coloca as águas perto da canela, perto do tornozelo, você fica mais lento, a caminhada fica mais difícil, e é mais pesado você caminhar sobre as águas. E a partir do momento que as águas vão aumentando, você fica com mais dificuldade ainda. Mas o que a gente não percebe é aquilo que a gente não vê. Quando os atletas vão fazer uma fisioterapia, muitas vezes eles vão para debaixo d'água. E eles ficam caminhando e correndo debaixo d'água, sabe para quê? Para forjar resistência em seus músculos, para que quando eles saíssem da água, eles ganhassem velocidade e pudessem caminhar mais rápido, mais forte, caminhadas maiores. Querido, o que o Senhor quer dizer nisso? A partir do momento que você se aprofunda no Senhor, Ele vai tirando resistência e força para você caminhar ainda mais, para você caminhar com mais velocidade. Querido, essa prova não é para te matar. Talvez você fale: eu não estou mais aguentando. É prova atrás de prova. Quando vem dificuldade financeira, eu ganho um pouquinho de dinheiro, eu pago, vem a doença. Quando as crianças saem em casa, eu quebro o carro. Aí eu venho na igreja, sempre tem um enviado de Satanás que tenta me perturbar. Todas as vezes que eu vou para o culto, acontece alguma coisa que me impede de receber o melhor do Senhor. Querido, isso é o diabo, o inimigo da tua alma, tentando te convencer que você não está no caminho certo. E o Senhor trouxe um pastor improvável, uma equipe improvável para te dizer: continua nessa caminhada. Eu estou elevando o nível para que você ganhe resistência na minha presença. Existem tempestades, queridos, que vão nos elevar de nível. E nós que decidimos se elas não vão nos fazer parar, vão nos fazer retroceder ou vão nos fazer avançar. Eu vou te dar um exemplo. Em Lucas 8:22, a palavra fala que Jesus ele convida os discípulos a irem ao barco. Vamos para outra margem. E fala que no meio do caminho há uma grande tempestade. Uma tempestade improvável, porque no meio de um lago, ô bispo, não existe tempestade. Mas Deus cria situações para nos fazer aprender que é Ele o dono de todas as coisas. Deus ele cria uma tempestade no meio de um lago, no meio de um lugar improvável, para falar assim: meu filho, mesmo quando a tempestade bater no lugar mais improvável, eu sou o Deus que faço acalmar a tempestade. A tempestade bateu, os ventos bateram forte, o barco estava para afundar. Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, socorre-nos.
nós vamos afundar. E Jesus, ele é tão incrível que eu creio que eu consigo imaginar a cena. Quem aqui tem a mente de Cristo? Eu consigo imaginar a cena de Jesus acordando, se espreguiçando, dando aquele bocejo e falando assim: Mar, aquieta-te. Vento, se acalma. E de repente o mar se acalmou. A tempestade baixou. Porque não há tempestade, querido, que não obedeça a voz de Jesus. Não há dificuldade que não obedeça aquilo que Jesus ele fala. Não há dificuldade financeira que não cesse quando o Senhor Deus, dono do ouro e dono da prata, não fale assim: já chegou a hora, é agora que eu vou prosperar o meu filho. Então eles ficam espantados. E eles falam uns para os outros: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem a sua voz. Sabe, queridos, nós muitas vezes nos encontramos como esses homens não experimentados. Eles ainda não conheciam a verdadeira face de Jesus. Eles ainda não conseguiram enxergar o poder miraculoso de Cristo. Então eles se espantam. E Jesus, ele é assim, enquanto nós ainda não aprendemos, Jesus está no barco. Enquanto nós ainda não conseguimos discernir o reino espiritual e o mundo espiritual, Jesus está conosco no barco. Ele acalma as nossas tempestades. Ele está lá junto conosco, nos ensinando que o poder vem dEle, nos ensinando que o milagre vem dEle, nos ensinando que a provisão vem dEle. E nós estamos com as águas nos tornozelos. Nós ainda não temos estrutura para níveis maiores. Então Jesus está conosco, cuidando de nós, queridos. Mas Ele não nos deixa no mesmo nível. O milagre que eles presenciaram passou eles de gabarito. Eles foram para um outro nível. Eles foram para as águas nos joelhos. Então de repente uma nova tempestade abate o barco dos discípulos. Só que agora a ordem de Jesus é diferente. A palavra fala que Jesus insistiu para que os seus discípulos fossem para o outro lado. Ele não estava mais junto com eles. Ele insistiu aqui em Mateus 14, 22. E logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem diante para o outro lado. E sabe o que eu vi, bispo? Jesus insistiu porque os discípulos não queriam. Jesus, ele insistiu porque o gatilho da cena da outra tempestade veio à mente deles. Espera aí, Jesus está pedindo para a gente passar por tudo isso de novo? Não, a gente não vai. Jesus, se o Senhor não for conosco, nós não iremos para outro lado, porque agora o Senhor não vai estar mais lá. Então a tempestade que o Senhor acalmou vai nos matar. Então Jesus, ele é tão bondoso, querido, que ele insiste com as nossas teimosias. Quem é teimoso aqui? Acho que só sou eu, né? Acho que só eu sou teimoso. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: Ele insiste em você. Ele persiste com você. Jesus é um Deus que não desiste de você, querido. Ele não desiste de você. As pessoas podem desistir, não querer mais ficar com você. A sua família pode te deixar de lado. Mas o Senhor é um Deus que não desiste de você. A palavra é brincar em dizer que Jesus insistiu: por favor, vão para o outro lado. E aquilo que eles temiam aconteceu. A tempestade bateu, os ventos sopraram, e agora eles estavam em outro cenário. Eles não sabiam o que fazer. O mestre não está aqui para acalmar a tempestade. Sabe por quê? Eles pensavam que Jesus ia se manifestar da mesma forma. Só que nós estamos lidando com um Deus, queridos, que é multiforme. Às vezes você pensa que Deus vai se manifestar sempre da mesma forma, mas o Senhor, Ele faz justamente num lugar mais improvável acontecer a nossa solução, o nosso milagre.
Às vezes você olha para o irmão da sua direita e fala assim: não é desse aí que vai sair a minha provisão. Mas às vezes Deus usa uma pessoa totalmente adversa na nossa família, ou que a gente nem conhece, para abençoar a nossa vida, não é assim? Jesus, Ele nunca vai agir da mesma forma, porque Ele é um Deus criativo, querido. O Senhor sempre vai buscar algo para chamar a nossa atenção. E talvez nós estamos estagnados no mesmo lugar que nós pensamos que Ele vai agir aqui. Não, o Senhor vai entrar, sair por essa caixa. Não, eu vou esperar Ele, e passam os anos, e passam os meses, e você não vê o Senhor se manifestando, e Ele está atrás de você, falando assim: meu filho, eu só quero que você olhe para mim, para eu me manifestar para você. Então, de repente, eles olham no meio da tempestade, Jesus surfando sobre as ondas, Jesus andando sobre a tempestade. Eles se espantam e falam assim: é um fantasma. Uma coisa eu tenho para te dizer, querido: não confunda Jesus com qualquer outra coisa. Jesus vai vir por onde você menos esperar, para te socorrer, para te tirar dessa tempestade, para te tirar desse vento forte. Não fique procurando lugares óbvios para o Senhor se manifestar, porque Ele vai se manifestar sobre o lugar mais improvável. E eu profetizo que você será o Pedro dessa geração. Pedro não se acovardou. Pedro olhou para a tempestade, olhou para Jesus e falou assim: se é o Senhor, me faz andar sobre essa tempestade. E o Senhor falou assim: vem. Sabe por quê? O Senhor não limita aquele que tem coragem de avançar. O Senhor nunca vai limitar aquele que tem disposição para fazer, querido. O Senhor nunca vai limitar aquele que arregaça as mangas, olha a necessidade e fala assim: Senhor, eu posso fazer. Talvez você chegou aqui limitado por pessoas, limitado por condição financeira, limitado por saúde. O Senhor fala assim: não há limites para aquele que se dispõe a fazer. E quando você olha para a vida do seu bispo, você enxerga isso, e eu de longe consigo enxergar. Pela condição de saúde dele, querido, era para ele estar numa cama quentinha assistindo Netflix, não era assim? Se qualquer um de nós sofrermos um pouquinho da dor que ele sofre, nós nem levantaríamos da cama. Só que o bispo entendeu que não há limites para aquele que se dispõe a fazer. Não há limites para aquele que se levanta para fazer a vontade dele, querido. Então toda limitação na mente, no coração, tudo aquilo que te limita para não avançar na presença do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Você serve um Deus ilimitado, querido. Então não coloque limites no agir de Deus. O Senhor, Ele é ilimitado. Então ele fala assim para Pedro: vem, Pedro, pode vir, contraria as leis da natureza. Então Pedro, ele dá o primeiro passo, e ele vê o milagre acontecendo, mas ele olha para o lado, aí ele vê as ondas, o vento batendo, e ele não estava fixado com os olhos em Jesus, então ele começa a afundar. Queridos, enquanto você estiver olhando para a dificuldade da sua vida, você nunca vai avançar na presença do Senhor. Hoje o Senhor fala para mim e para você: olhe para mim, o vento está batendo forte, não pare de olhar para mim. Não, mas eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir avançar. O Senhor, Ele está falando para pessoas: o homem vai te decepcionar, a situação vai estar totalmente desfavorável, sim. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, querido, você vai avançar. Mesmo que por sobre as águas, você vai continuar andando. Mesmo se as águas elas não forem favoráveis para andar, o Senhor, Ele vai abrir o mar para você passar e seco. Apenas olhe para Jesus. Será que tem uma pessoa de Deus aqui para falar assim: eu vou olhar para Jesus? Repita com isso: eu vou olhar para Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, querido, não há barreiras, não há dificuldade, não há tempestade que vai te paralisar.
Aleluia, aplauda Ele em nome de Jesus. Vocês perceberam que eles já não estavam mais com águas nos tornozelos. Eles já estavam com a água um pouquinho para cima. Eles já experimentaram milagres, mesmo sem Jesus estar no barco. Mas chega uma hora, queridos, que nós temos que ser a resposta dos ambientes desfavoráveis. Chega uma hora que Jesus ele não vai estar no barco. Chega uma hora que Jesus ele não vai andar sobre as águas. Então o Senhor fala assim: meu filho, eu te dei poder para profetizar, e eu te dei poder para ser resposta aos ambientes desfavoráveis. Quem aqui conhece Paulo? Paulo, querido, ele foi o maior discípulo de Jesus sem conhecê-lo. Ele se auto-intitulava discípulo de Cristo. Sabe, porque quem sabe quem é em Jesus, ninguém pode tirar o seu título. Querido, nunca deixe o inimigo colocar rótulos em você. Nunca deixe o inimigo colocar que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você nunca vai arranjar um marido, uma esposa, que você nunca vai ser um empresário. Sabe por quê? O Senhor já te escolheu desde o ventre, e Ele já te estabeleceu aonde você estaria no propósito dEle. As pessoas podiam falar assim: você não é apóstolo coisa nenhuma, você nem andou com Cristo. Você não é nada porque você não teve a vivência que nós tivemos. Pedro poderia chegar em Paulo e falar assim: você não conhece Jesus? Eu conheço. Eu andei com ele, eu dormia no mesmo quarto que ele, eu comia a comida que Jesus comia. Eu conheço Jesus. Sabe, mas não adianta a gente vir à igreja, vir à igreja de quinta, quarta, domingo, e não conhecer a Cristo profundamente, querido. Paulo entendeu a essência de quem Jesus era. Em Atos, capítulo 27, fala sobre uma história. Paulo já está preso. Paulo já está cumprindo o chamado e o propósito dele. Ele já passou por muitas coisas. Ele já foi chicoteado. Enquanto ele estava orando, as prisões elas caíram. Paulo profetizava, Paulo ensinava, e ele foi preso. Ele estava começando a cumprir o propósito dele. Mas não basta estar preso, não basta ser chicoteado. O Senhor ainda mandou uma tempestade. Só que era para forjar ele, para ele estar em um outro nível. E a palavra fala que o vento bateu tão forte que a vela do barco quebrou. Eles não tinham mais direção por onde ir. E chegou uma hora que eles estavam à deriva. Chegou uma hora que aquele barco não tinha mais controle. Então a tempestade levou eles para onde queria. Só que enquanto eles já não tinham mais esperança de nada, aqui a palavra é bem clara em dizer: quando não havia mais esperança de escapar, Deus deu um sonho a Paulo. Querido, é quando a gente não tem mais força, é quando a gente fala assim: Senhor, eu não posso mais, o meu dinheiro já não é o suficiente, a minha força já não é o suficiente, eu já fiz de tudo e nada adiantou. Querido, é que o Senhor vai dar os sonhos dele para a sua vida. O Senhor não te trouxe nessa tempestade para você morrer, não, querido. É para que você tenha sonhos. Esses sonhos são sonhos de esperança. Ninguém mais tinha uma palavra, ninguém mais tinha força para remar, ninguém mais tinha força, a comida já tinha acabado faz tempo. Então o anjo do Senhor apareceu a Paulo e falou assim: Paulo, fique tranquilo, o barco vai ser destruído. As coisas materiais não vão sobrar, mas ninguém vai morrer nessa tempestade. Sabe o que é a profundidade do Senhor, quando ela chega na nossa vida, querido? Ela nos faz nos desprender daquilo que não é espiritual. Sabe o que as provações da vida nos fazem perceber o que é realmente importante na nossa vida? Talvez o dono do barco estava preocupado com o prejuízo.
As pessoas estavam preocupadas com o que elas iriam ter que trabalhar para poder reconstruir. Mas Deus falou para Paulo assim: Paulo, as vidas são mais importantes do que o material. Sabe por que Deus está falando com você assim dessa maneira, querido? Porque muitas vezes a gente trabalha, tentando conquistar coisas, a gente deixa as pessoas de lado. Talvez a gente trabalha tanto para conquistar um castelo para os nossos filhos, quando na verdade eles querem atenção, eles querem amor, eles querem um tempo de qualidade conosco. Sabe, às vezes a gente como igreja tenta trazer um ambiente tão bonito para as pessoas, quando na verdade tem pessoas aqui que precisam da presença do Senhor. Hoje o Senhor está te elevando de nível, querido. O Senhor vai te mostrar hoje o que é importante na sua vida. Hoje o Senhor vai iluminar as coisas que realmente importam, que nós temos abandonado. Hoje o Senhor vai descortinar os nossos olhos para tentar conquistar coisas, e estamos deixando pessoas de lado. Mas hoje o Senhor vai trazer a essência de volta. Hoje o Senhor está trazendo de volta corações aqui presentes. Meu filho, para um pouco e olha ao lado, e veja que as pessoas à sua volta são muito mais importantes daquilo que você pode conquistar. Então você está com as suas águas já nos lombos, já maduro, já entendendo aquilo que o Senhor está falando. Mas aqui no livro de Ezequiel, ele fala assim: anda mais um pouco, meu filho, anda mais só 500 metros. Ezequiel podia falar: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu não aguento mais andar com água na cintura, é muito difícil andar poucos metros, eu não consigo mais andar 500 metros. E o Senhor falava, talvez falava para ele, eu consigo conjecturar: vai um pouco, meu filho, que eu tenho profundidade para a sua vida. Eu tenho coisas maiores para você. Você já suportou naufrágios, você já suportou tempestades, você já suportou afrontas. Você está cansado, mas anda mais um pouco, porque eu estou te forjando. E a palavra fala que ele anda mais 500 metros. E ele agora vê um rio que não podia mais atravessar andando. E uma coisa que a gente discutiu um pouquinho lá no carro, e a gente entrou num consenso, porque a palavra ela tem que ser lida com clareza. A palavra não fala que ele nadou no rio, ele chegou num lugar onde não havia mais pé. Mas o interessante é que Deus não pediu para ele nadar mais 1000 côvados. Ele falou assim: você viu, Ezequiel? Agora volte. Você viu a profundidade? Você sofreu as afrontas, você andou 2000 metros para chegar nesse lugar, e você viu que existe um limite aqui. Agora volta. Sabe por quê? Você experimentou a minha profundidade, você se alimentou das minhas águas, você foi fortalecido, mas o seu lugar é na margem, não é no profundo, querido. Sabe, eu vejo na internet aquela vibe, né? Não, que eu estou no profundo. Não, que eu estou aqui mergulhando. Parece um monte de hippie, né? Só que eu vejo uma adoração individual nisso, queridos. O Senhor, Ele te leva para as águas profundas. O Senhor, Ele te leva a experimentar a profundidade dEle, mas a nossa permanência não é lá. A gente tem que voltar para a margem, para buscar aqueles que precisam receber do fruto que a gente tem para entregar. A palavra fala assim: você viu isso? Você viu, filho do homem? A minha profundidade, então se encha, então se abasteça, porque eu vou te levar para a margem, é ali que eu vou fazer florescer na sua vida. E a palavra fala que quando Ezequiel chega à margem, aquilo que não existia começa a existir.
A palavra fala que quando ele chega à margem, existiam árvores que davam fruto não só na primavera. Quando ele chegou na margem, existiam árvores que davam frutos em toda a estação. E aquele rio abastecia essas árvores, e aquele rio, ele avançava sobre o deserto, e tudo aquilo que era seco, começava a florescer sobre o rio do Senhor. Querido, sabe o que eu quero dizer? Enquanto você está se aprofundando, enquanto as ondas estão batendo, enquanto a água começa a subir, o Senhor está trabalhando, e está fazendo florescer na sua vida. Sabe o que o Senhor quis dizer a Ezequiel? Ezequiel, todo esse trabalho que você teve, esses 2.000 metros que você percorreu, não foram em vão. Enquanto você estava se aprofundando na minha presença, eu estava frutificando na sua casa. Querido, talvez você olhe para trás e fale assim: eu perdi tanta coisa enfiado dentro da igreja. Eu perdi tanto da minha vida, eu podia fazer tantas coisas e eu perdi meu tempo. Não, querido, enquanto você estava aqui fazendo a vontade dEle, se aprofundando na presença dEle, o Senhor cuidava de cada detalhe na sua casa e você não percebeu. Sabe, não entre nessa vibe de ficar noiado com a presença do Senhor, não, querido, porque o Senhor é um Deus consciente. O Senhor te leva para o profundo, para você se alimentar, mas o seu lugar é na margem, abençoando, frutificando, alimentando aqueles que precisam. Talvez a gente ouviu até hoje que a gente tem que ficar nadando no oceano do Espírito e ficar lá e não se preocupar com ninguém. Isso é mentira de Satanás. O Senhor está te levando a águas profundas, amém? Quem crê, levanta a sua mão para receber. O Senhor está te trazendo a profundidade, sabe por quê? Para você se alimentar, porque na margem tem pessoas sedentas falando: eu quero me alimentar desse rio. E a partir do momento que você entra, querido, na profundidade do Senhor, você vira uma fonte inesgotável. Essas águas, elas entram dentro de você e te fazem uma fonte. E essa fonte vai alimentar e vai matar a sede de muitos. Eu profetizo aqui que vão sair daqui fontes que vão chegar na sua casa, e a sua casa vai ser encharcada com esse rio que você vai levar, queridos. Se aprofundar na presença do Senhor é te gabaritar para ser um rio. Se aprofundar na presença do Senhor, o Senhor está te ensinando. A partir do momento que você experimenta das minhas águas, você vira uma fonte, você vira um rio, você vira um manancial. Não deixe que o inimigo impere nos ambientes onde você habita e você frequenta, queridos, porque a fonte está em você. Vira para pelo menos 3 pessoas aqui e fala: a fonte está em você. A fonte está em você. Agora a pergunta é: porque existem pessoas ao nosso lado que ainda estão secas? A pergunta que não quer calar: se nós entramos nesse rio, se nós passamos tudo aquilo que nós passamos para poder mergulhar no rio do Espírito, e quando nós voltamos com essa fonte dentro de nós, por que as pessoas ao nosso redor ainda estão secas? O Senhor te chamou, querido, para encharcar os ambientes onde você frequenta. Ah, mas pastor, essa é uma palavra muito dura. Sabe, porque o Senhor Deus é um Deus de consciência. Meu filho, eu já te encharquei. Todas as vezes que você vem receber uma ministração desse altar, você é encharcado, você está mergulhando no rio do Senhor. Mas o Senhor nos trouxe uma responsabilidade, amém? Que é encharcar as outras pessoas. Sabe essa árvore que Ezequiel viu ao lado do templo, na beira desse rio?
são as vidas que você vai encharcar, querido. São os frutos que você vai gerar através da sua vida. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Oh Jesus, obrigado pelo alinhamento, ó Pai. Senhor, não existe avivamento, não existe glória, Senhor, sem antes o Senhor trazer o alinhamento para as nossas vidas. Querido, o Senhor está te alinhando, para te liberar como uma flecha precisa nas mãos dEle. Quando o arqueiro, o profissional, ele pega uma flecha, primeiro ele olha se ela está totalmente alinhada. Ele olha assim, se ela tiver qualquer envergamento, querido, ela nunca vai ao destino necessário. Então aquela flecha que está desalinhada, ele deixa de lado. Ele pega uma flecha totalmente alinhada e ela vai rumo ao alvo. Você é uma flecha precisa nas mãos do Senhor. Você é uma flecha precisa nas mãos do arqueiro, querido. Mas sabe, esse alinhamento ele pode doer no nosso ego, doer no nosso brio, doer na nossa vida, porque ela fala sobre nós. E a verdade muitas vezes nos machuca. Mas sabe o que é isso? É o Senhor alinhando a sua caminhada. O Senhor está alinhando a nossa caminhada para sermos flechas precisas. Quando o Senhor nos lançar no novo emprego, esse emprego não vai nos matar, não vai nos tirar do tempo com o Senhor, mas Ele vai nos fazer avançar. Às vezes a gente fala, eu estou no mesmo emprego há 20 anos, eu não recebo uma promoção. Mas talvez nós não estamos alinhados para receber as bênçãos do Senhor. Mas eu creio que aqui existe um povo alinhado, um povo que vai se tornar uma fonte de Deus, um povo que vai se tornar um rio sobre o ambiente. Mas você fala, só tem ímpio na minha empresa, só tem pessoas que não servem ao Senhor. Mas vai ser esse rio que jorra de você, querido, que vai trazer a consciência de quem o Senhor é para a sua vida. E eu queria aqui, com a permissão do bispo, chamar você que entende que você precisa mais de Deus. Você fala assim, pastor, eu não consigo a plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez você precise de um empurrãozinho. E nós como igreja vamos orar pela sua vida. Você vai sair daqui, querido, não seco como aquele vale, não morto como aquele vale de ossos secos, mas você vai sair daqui encharcado, assim como Ezequiel, ele entrou naquele rio. E eu queria te chamar aqui no altar, querido. Sabe o que eu entendi como igreja? O altar ele tem poder para alinhar a nossa vida. O altar ele tem poder para reconciliar aquilo que estava separado. O altar ele tem poder para limpar aquilo que estava sujo. O altar ele tem poder para trazer à mesa aquele que se achava indigno de se assentar à mesa. Onde o Senhor vai alinhar a sua vida, querido, vem para cá. Deixa o Senhor entrar nesse canto, nesse quarto escuro, que você não permite que ninguém entre. Sabe o que o Senhor está me falando nesse exato momento? Tem pessoas aqui que têm traumas do passado, e você talvez nunca contou para ninguém, e você fala assim, ninguém vai mexer nessa minha ferida. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, aquele que fez a ferida vai sarar e vai curar, e o altar é lugar de cura, querido. Então você que tem algo que precisa ser curado na sua mente, no seu corpo, no seu coração, vem para cá. Altar é lugar de bálsamo. Você que fala assim, mas eu não consigo liberar perdão por o que fizeram comigo. O altar é lugar de liberar perdão. Vem para cá.
Existe uma mesa posta, e nessa mesa tem pão, que é alimento. Nessa mesa tem vinho, que é a alegria do Senhor. Nessa mesa tem a água viva que jorra para a vida eterna. Querido, se você precisa de uma dessas 3 coisas, esse é o seu lugar. O Senhor, Ele vai te fortalecer. O Senhor, Ele vai dar alegria. Tem pessoas aqui que não dão um sorriso há meses. Tem pessoas aqui que não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo. O Senhor, Ele tem alegria para você. O Senhor, Ele tem força. Você fala: eu estou cansado, eu não consigo mais. Sozinho você não consegue, mas o Senhor é um Deus que te dá força. Vem para cá, querido. Ninguém vai te julgar, pode ficar tranquilo. Eu sou o primeiro a estar nesse altar. O seu bispo, ele está aqui porque ele sabe que ele precisa de mais de Deus. Enquanto o louvor vai estar entoando uma canção, que o Senhor, ele te encha da presença dele, amém? Oh,